Muito bem, sejam muito bem-vindos a mais um podcast na Sala com o Pastor. Que alegria receber você. Eu estou muito feliz por receber você aqui mais uma vez, mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. Que Deus abençoe você poderosamente, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe sua família poderosamente. E obrigado por me dar essa oportunidade mais uma vez de entrar dentro do seu lar com este conteúdo que eu tenho a certeza que vai edificar a sua vida. E aproveitando, vamos fazer aquele negócio? Me ajuda a propagar mais o conteúdo que nós estamos gravando aqui hoje e divulgando para você. Me ajuda nisso? Então vamos fazer o seguinte: curte, comente, compartilhe. Se não é inscrito ainda, se inscreve aí no canal, ajuda o pastor aqui, tá bom? E com certeza o YouTube vai reconhecer que esse conteúdo ele tem a sua relevância e vai propagar para mais pessoas também, tá bom? Que Deus possa te abençoar poderosamente e mais uma vez eu te agradeço por estar aqui conosco. Olha, nós hoje estamos felizes, eu estou feliz, na realidade, muito feliz porque eu estou tendo a oportunidade hoje de receber uma pessoa aqui, mais uma pessoa aqui no podcast que eu tenho uma admiração muito grande, né? Hoje estou recebendo aqui no podcast um exímio músico, um músico muito conhecido aqui na nossa região. E quando eu falo nossa região, gente, é assim, eu estou aqui em Barueri e na região aqui tem Carapicuíba ao lado, tem Jandira ao lado, Itapevi, Osasco. E esse músico ele é muito conhecido nessa região toda, né? De quem que eu estou falando? Eu estou falando do Eli Arão. Arão, seja muito bem-vindo, Arão. Seja muito bem-vindo a esse podcast. Gente, eu estou muito feliz em receber o Arão aqui hoje, porque eu sempre tive muita admiração por ele, tá? E essa admiração não é à toa, porque além de ser um exímio músico, e você vai ver isso daqui a pouco, ele também é um cara espetacular, de uma humildade muito grande e também é um homem de Deus. Eu vejo que o Arão ele é crente de verdade, sabe, gente? E isso está acima de qualquer qualidade que ele possa ter. Amém. É um homem de Deus, né? Amém. Então, eu estou muito feliz em recebê-lo hoje, principalmente porque toda a minha adolescência eu tive muita admiração por esse músico, né, que é o Arão, e nessa certa admiração até falava, poxa vida, eu queria ter o contato com ele. Hoje somos amigos para a glória de Deus e eu fico muito feliz em te receber aqui hoje, Arão. Pastor, muito feliz. Eu que estou muito feliz de estar aqui, viu? Depois dessa apresentação aí a gente fica até sem jeito, viu? Mas estou muito feliz de estar aqui participando do programa, um programa abençoado. Glória a Deus. E oro, viu? Oro para que isso prolongue, que vá adiante, que alcance vidas, tem edificado as nossas vidas e vai edificar muito mais. Eu muito contente de estar aqui. Tá bom. Arão, daqui a pouquinho eu vou pedir para você se apresentar um pouco, mas eu quero dar algumas referências aqui para os irmãos, tá? O Arão, ele já tocou para nomes conceituados dentro do meio gospel, né? Então, o Arão e muito envolvido para cena que a gente gosta, né? Que a gente gosta muito. Então, ele já tocou para as DHD, já tocou para o Quarteto Feeling, amigo do Silveira hoje, né? Já tocou também para o Templo Soul, já tocou, e hoje está tocando para o Rodrigo Moser, né? Rodrigo Moser, que um dia eu tenho o desejo de trazer ele aqui, já fiz o convite, se ele aceitar eu vou ficar feliz demais, Rodrigo. Ele vai vou vir. Ficar muito feliz, Rodrigo. Vou ficar muito feliz. Então, assim, o Arão, gente, dentro dessa região aqui, muitos músicos têm ele como referência, né? Como eu disse para vocês, desde a minha adolescência já admirava ele, e não é que ele é tão mais velho que eu, não, tá? É que ele já tá tocando no meio há muito tempo, né, Arão? Há muito tempo. Então, a gente já tinha uma admiração por ele. E é interessante, gente, que não sou só eu, muitos músicos que cresceram observando o Arão têm uma admiração por ele. Então, nós estamos aqui hoje com uma pessoa que é referência
no nosso meio, principalmente aqui na nossa região. Arão, que Deus continue te abençoando. Amém, pastor. Que Deus continue mantendo você da forma que você é, uma pessoa tão humilde, tão gente boa, um cara que também tem unção de Deus na sua vida. Ô, Arão, que Deus continue te abençoando poderosamente e fico grato por você ter aceitado esse convite, tá bom? Amém. Agora, vamos lá. Se apresenta um pouquinho pro pessoal, fala um pouquinho, não esquece da mulher, dá um oi pra mulher aí. Verdade. Deixa eu dar um oi pra digníssima Carol. Deus abençoe você, te amo demais. Daqui a pouco tô aí. Isso aí, Arão. Paz, pessoal. Prazer, como já falei, estar aqui, né? Bom, o pessoal algumas pessoas já conhecem a gente. Então, eu sou Arão. Toco hoje com o Rodrigo Mozart, né? Sim. E aqui em Barueri a gente cresceu na igreja. Deus nos proporcionou aí a oportunidade de acompanhar alguns cantores ali, enfim, mas sempre exercendo na igreja, enfim, aquele músico de igreja, tranquilinho, enfim. E Deus nos deu essa oportunidade. Então foi igual você falou, né? Durante essa trajetória aí, a gente teve a oportunidade de fazer com as DHD. Um abraço para as meninas, a Daiane, a Deise, a Ellen. Tem que trazer a Ellen aqui. Se Deus quiser. O Rodrigo, Ellen. Permissão, eu quero entrevistá-la. Meu Deus, essa daí canta muito também. Canta muito. Então, as DHD, né? Aí o Rodrigo, que é um brother, a gente já se conhece há muito tempo, assim. Sim. O Rodrigo, um amigão, assim, né? E durante esse período, Deus nos deu a honra também de participar um tempo com o FLG, com o Silveira, que é um grande amigo, assim, admiro bastante. Arão, eu acho o Silveira um gênio. Não, é uma pessoa espetacular. Tanto no cenário musical, tanto como produtor, como músico e etc. Mas como pessoa também, assim, fantástico. Uma pessoa que, tranquilo, você senta para comer uma pizza e você vai ter uma resenha, né? Gostosa, assim. Cara, fantástico, assim. Isso é bom. E aí depois uma passagem bem rápida no Templo Soul com o Rogério também, gente boaça. Um abração para você também, Rogério. Enfim, e estamos aí, na caminhada. Todos esses, gente, eles são inspirações para muita gente, né? Silveira, Rogério, junto com o Templo Soul, Silveira com o Quarteto Feeling. O Quarteto Feeling surgiu ali na Renascer, né? E quanto sucesso eles fizeram durante tanto tempo, e principalmente no meio da juventude, né? Gente, as Assembleias de Deus, é que os mais novinhos, Arão, não sabem, mas as Assembleias de Deus era isso que pegava antigamente, né, Arão? Nossa. Era a Black Music, o Soul Music, entrou o canto coral, era muito forte nas Assembleias de Deus, tanto é que muitos talentos foram desenvolvidos durante esse período, né? Verdade. Então, nós estamos com um pedacinho dessa história aqui hoje, né? Com o Arão, um cara que fez muito parte deste meio. Arão, vamos começar falando um pouquinho da sua história. Depois a gente entra dentro do contexto que eu quero conversar com você um pouco aqui. Sim. Mas, obviamente, eu quero ouvir um pouquinho da sua história, né? Como é que você começou? Em que momento foi isso? Quando você enxergou que você tinha um dom, né, para coisa? Você começou diretamente no teclado ou não? Conta um pouquinho pra gente da sua história. Então, pastor, nós somos uma família cristã, né? Minha mãe, enfim, então desde sempre, né? Desde de criança nós frequentamos a igreja, enfim, né? E essa coisa da música partiu mais pelo lado da minha mãe. Então, legal. Nós somos em 4 irmãos. Tem o Enio, que é o mais novo, sim, toca, músico também, enfim. Daí tem a minha irmã Adriana, que é mais velha do que eu, e o legal. Mais velho de todos, que é o Jorge. Mas na música, ingressaram eu e meu irmão, né? Enfim, e isso foi meio que através da minha mãe. Ela que incentivou, enfim, ela que procurou, a gente entrou numa aula, musicalização infantil, na verdade. Então lá nós tínhamos aula de piano, violão e flauta, né? E ela que teve esse estralar aí, ela que colocou pra gente aprender e entrar nesse mundo da música. Então até então a nossa realidade era brincar, falando do tempo de adolescente, né? Sim. Brincar na rua, jogar bola e coisas do gênero e tal, enfim. Sim. E aí ela, em determinado momento, ela falou, não, vamos partir para esse lado aqui. E eu sou muito grato à minha mãe.
Irmã Idália, né? O pessoal conhece. Idália. Um beijo, mãe. Isso, manda um abraço pra mãe também. Com certeza. Ela faz total, assim, parte disso, né? Tanto na minha vida quanto na vida do meu irmão. Então ela foi incentivando a gente. Eu comecei no piano, tocando. Exercia na igreja, mas exercia bem pouco, assim, enfim. Eu comecei fazendo piano clássico, né? E aí passou um tempo, eu não tinha audição, coisas do gênero. Aí minha mãe foi lá, conversou com a professora, ela falou, não, ele tem que passar pro piano popular e tal, enfim. Daí eu passei pro piano popular para desenvolver essa questão de audição, enfim. E aí a gente fazia ali na igreja, né? Mas não era, assim, 100%, né? Faltava um músico ali, e aí a gente ia lá e fazia, fazia uma música, duas ali, enfim, um hino. Enfim, daí depois eu parti pro contrabaixo, aí fiquei no contrabaixo, e aí de fato eu comecei a exercer na igreja um instrumento que eu gosto muito, contrabaixo. Não imaginava muito, que você tocou muito. baixo. Não imaginava. Toquei baixo por um tempão, assim. É? Gosto demais, eu demais, gosto demais, muito. demais. Eu amo também. E aí voltei pro piano porque o tecladista na época saiu da igreja, daí ficou um buraco lá, enfim. E aí o pessoal, não, volta, precisa de um tecladista. Eu não queria sair do baixo, mas aí não teve jeito. Aí fui pro piano, né? E aí eu mergulhei mesmo, assim. Então essa pegada que você tem às vezes no baixo do piano é porque você tem a levada já na mente já também, né? Tem essa coisa percussiva, né? O baixo sincado ali com bumbo. É muito gostoso, né? Muito. O baixo é top demais. Eu curto demais. Hoje eu não me arrependo, tá? Hoje de estar no piano eu não me arrependo, assim, no teclado, enfim. Mas o baixo é um instrumento que eu gosto demais. Também gosto. Então foi nessa caminhada, né, que você, por influência da sua mãe, que você entrou muito nessa questão da música, né? Isso. Aí, beleza, você começou no baixo, depois foi para o teclado. E quando você começou a desenvolver, a ser conhecido e ir para fora, foi de que forma? Tocando nas igrejas, visitando, indo com jovens em alguma outra? Como que você entrou dentro desse meio? Então, foi na igreja mesmo. A gente exercia na igreja, depois você lembra disso, né? Naquele tempo, aí a gente está falando de um tempo atrás, começou a surgir aquela onda dos estúdios, que era gostoso, né? Sim. De você ir ensaiar no estúdio, enfim. Não que a gente não faça isso, mas naquela época lá era, né? Algo, né? Para algumas pessoas novas, tipo, para mim. E aí eu lembro que eu comecei o grupo de louvor da igreja começou a ensaiar num estúdio ali no Alphaville, chamado Estúdio 15. Acho que tem uma galerinha aí que vai lembrar desse estúdio. Estúdio 15. E aí, o dono de lá era o Edgar. Sei. Então, uma vez a gente estava ensaiando, o grupo de louvor da igreja mesmo, assim. E aí terminou o ensaio, ele me chamou. Aí, o garoto ainda, enfim. E aí ele falou, você não quer vir gravar aqui? Eu tô com um trabalho assim, assim, assado. Eu falei, nossa, mas eu não entendo nada disso, né? Nunca fiz isso, enfim. Ele, não, vem aqui que eu te oriento, enfim, te passo todas as coordenadas. Eu falei, tá bom, adolescente, né? Aí ele marcou um dia, durante a semana eu fui. E eu lembro até que era um disco de uma igreja católica. E aí ele chegou lá, ele mostrou a música, né? Enfim, não tinha partitura, tinha uma cifra ali. Ele falou, não, fica à vontade. Enfim, a única coisa que você precisa se atentar é no metrônomo, né? Que é o cliquezinho ali, para quem frequenta bastante estúdio e grava, né? É bem familiar. E aí, nas aulas de piano, a gente já trabalhava com isso, né? Então, aquilo ali para mim não foi algo muito estranho. Então, acabou que deu certo aquela música ali. A gente gravou, deu certo, né? E aí ele falou, você não quer fazer mais uma? Enfim. E aí foi dessa forma, Edgar. Devo muito a ele e a gente se fala. Ele não tá mais aqui em São Paulo, acho que ele tá pro interior de São Paulo, se eu não me engano. Entendi. Mas a gente se conversa de vez em quando pelas redes sociais, aí, enfim. E aí foi dessa forma. Aí ele chamou para fazer mais uma música, outra, e aí eu comecei a ficar no estúdio, assim, né? Sim. Era comum uma banda chegar para ensaiar lá e às vezes eu estava gravando, enfim. E aí você vai fazendo um network ali, né? Você vai meio que conhecendo, amizade, vai fazendo amizade. E aí começou
a surgir essas oportunidades. Fora que também tem essa questão do grupo de jovens, né? A gente tinha isso, eu lembro quando o Rodrigo veio para cá, aquela febre do Raiz Coral, daí ele já montou ele fez o grupo de jovens mais ou menos ali, o espelho do Raiz Coral. Sim. Ali, divisão de vozes e tal, enfim. E aí a gente começou a frequentar outras igrejas. Então foi aí que eu conheci as DHDs, que são sobrinhas do Quarteto Alfa. Sim. Enfim, depois elas já lançaram um trabalho. O Rodrigo, a gente se conhece já há muito tempo. E aí com as DHD, a gente fazia parte de uma produtora chamada AW. Uhum. Então aí as DHD gravaram, né? Sim. A gente começou a sair sempre junto, assim, e nessas saídas, de vez em quando juntava o pessoal da gravadora lá, né? Da produtora. Aí tinha o FLG, tinha o Raiz Coral, Impacto Soul, enfim. Nossa, Impacto Soul também. Então, assim, uma hora ou outra a gente se encontrava no mesmo evento, todo mundo. E aí foi em uma dessa que daí surgiu a oportunidade de fazer com a FLG, a gente fez um tempo. Depois a gente conheceu o Rogério também, foi bem pouca participação assim no Templo Soul, foi algumas agendas, assim, mas um cara fantástico também, assim, que eu tenho um carinho absurdo, assim. E muito legal, além de estar com pessoas que a gente admira ali, enfim, sim, né? E viver esse ambiente, aprender muito com eles, né? São pessoas que agregam muito demais. Mas assim, o start foi na igreja mesmo, migrando para estúdio, e aí a coisa foi acontecendo. Sim. O Arão, você tá falando aí, e, gente, para vocês que são mais novos, talvez não vão compreender muito isso, mas quem fez parte dessa época vai lembrar. Era uma coisa muito gostosa, né? Tinha muitos eventos, e esses eventos juntavam muitos jovens, juntava muitas bandas. Foi uma época em que teve desenvolvimento de muitas bandas, canto coral era muito forte, tinha essa questão do black, do soul, né? Desenvolveu muita gente, muitos talentos, gente. A igreja, principalmente as Assembleias de Deus, esse era o som que rolava. E era muita qualidade musical, muita pegada nas músicas. Então, assim, isso foi revelando muitos talentos, né? Que nós temos aí até hoje. Inclusive, fiquei feliz, né, com a notícia que o Raiz Coral vai voltar. Vai voltar, bacana. Vai voltar. Que legal, então, que legal. Cara, fez parte de toda uma história nossa, né? Então, ver eles voltando, eu fiquei feliz com isso. E, Arão, agora entrando dentro de um outro assunto, é assim, essa época ela teve a oportunidade de desenvolver muitos talentos, né? E nós vimos que eu vou dar um exemplo. O Silveira, para mim, ele é uma referência também de canto, de tocar e tudo. E o Silveira, ele era um cara, pelo menos no CD é o que a gente percebe isso. O CD que eu mais gosto deles é aquele da capinha preta lá, Sou Mais Que Vencedor. Meu, aquilo ali, eu ponho em toda a altura no meu carro. Não, muito bom. Põe em toda a altura no meu carro. Muito bom. E para mim ali tem a genialidade do Silveira ali, né? E o Silveira, ele sempre foi muito, ele manja muito, mas ele não gosta de muita coisa dentro das músicas, né? Tá e acabou. Ele não gosta de muita coisa nas músicas. Pelo menos é isso que dá para perceber ouvindo o FLG. Então era uma época de muita qualidade musical, mas também de muito equilíbrio, né, Arão? Perfeito. Era muito equilíbrio, não era? Isso. E assim, é até legal você falar isso. Eu lembro quando eu recebi, né, o convite para acompanhar o FLG em algumas agendas, enfim. Eu lembro que eu fui para o ensaio, e aí que acontece? Você já vai com aquele pensamento, né? Poxa, preciso chegar lá e preciso, né, desempenhar algo, mostrar algo, enfim. E aí a hora que eu cheguei lá é totalmente ao contrário, assim, né? O Silveira, ele é o que você falou, ele é muito
detalhista, um músico excelente, assim, né? E aí você começa a perceber, porque assim, uma coisa é você ouvir de fora, né? E aí a gente começa a pensar um monte de coisa. A hora que você escuta aquela massa, né? Aquela música pesada, enfim. Já vem um monte de coisa na sua cabeça, né? Puxa, acho que precisa fazer 1 milhão de acordes e coisas do gênero. E quando você entra ali, você vê que não. Existe a sua função que você vai fazer, mas tem que ser tudo conectado com os demais. Então a gente trabalha meio que como um time de futebol mesmo ali. Você vai trabalhar, se você é o lateral, tem a pessoa que vai jogar no meio de campo, tem outra, enfim, a gente, né? E aí todo mundo trabalhando em equipe, a gente consegue entregar um resultado bacana. Sim. Então teve uma mudança de chave, assim, né? E o Silveira aconselhava muito a gente, né? Teve um ensaio muito legal. A gente tava. O Silveira tava com. Ele tava com agenda. Eu não me recordo faz tempo, mas eu sei que ia ter. Não sei se no mesmo evento a gente ia fazer os 2 álbuns. O Deus Espera Mais. Tá. Eu não lembro o outro álbum. Sei que era 2 álbuns e nós estávamos com 2 bandas. Então era muito corriqueiro a gente ver o Silveira parar e nós estávamos com 2 bandas. Uma ia fazer um álbum, a outra ia fazer o outro álbum. Legal. E aí um monte de músicos ali. Então o equilíbrio, né, que você falou. E uma hora ou outra, né, com um monte de músico ali, às vezes você carrega um pouquinho aqui, né, a gente carrega um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Ele parava. Pessoal, ó, tá legal, mas vamos ter equilíbrio. Tem o VS, tem isso, tem aquilo, eu preciso ouvir o baixo, eu preciso ouvir tal, eu preciso ouvir todo mundo. Então ele traz essa maturidade, né? E a gente foi aprendendo, e aí eu fui meio que acendendo um alerta, né? Tanto que hoje eu sempre fui assim mais voltado para essa questão da harmonia, devido a essa coisa de estúdio, né? Geralmente em estúdio a gente pega a poesia ali e aí você tem que desenvolver uma harmonia e tal. Então, como a gente faz muito isso, né? Você acaba tendendo mais para esse lado harmônico e tal. Enfim, mas com essa convivência com o Silveira, isso aflorou mais ainda, assim, sabe? Essa coisa de, essa parte harmônica eu preciso ouvir todo mundo, eu preciso ser um cara mais calmo. Quando eu tiver que fazer alguma coisa, ok, né? Mas tomar cuidado com os exageros. Então foi uma escola, assim, fantástica. Eu sou muito grato a ele, o Rogério também. O Rogério é muito legal, do Templo Soul, que antes do primeiro evento, né? Ele fez o convite, eu fiquei felizão, assim. Ele falou, Arão, dá um pulo aqui na minha casa, tal. Eu falei, tá bom, vou sim. E aí ele falou, traz o teclado. Eu falei, tá bom, beleza, vou levar o teclado. E aí levei o teclado, né? Enfim, a gente sentou, bateu um papo, muito legal. Aí ele liga o teclado, liguei o teclado. Aí ele, então, o repertório é esse, esses são essas músicas aqui, Olha. tal. Falei, poxa, legal. Aí ele, você vai usar esse timbre aqui, eu achei muito legal. Porque ele já tem todo... A ideia montada. Já tá tudo na cabeça dele. Então ele, esse timbre aqui é legal você usar, faz isso aqui, aquilo ali e tal, enfim. Então, a gente é acostumado a ver o resultado, né? Mas a gente não vê os bastidores, né? Dentro do bastidor é o que você falou. Tem um Silveira pensante, um Rogério ali que tá maquinando, olha, o projeto é esse, o som vai ficar dessa forma, tal. E aí depois, né, a turma vem, entende a ideia e entrega. E quando tudo aquilo vai ganhando forma, vocês vão enxergando a qualidade daquilo, né? Exato. E aí muita coisa cai por terra, assim, né? Aquela coisa, aquele pensamento que... No linguajar de músico, né? E não sou contra isso, mas tô falando, nem sempre é fritar, né? Assim. Arão, e era isso que eu ia falar com você também. Bem, vamos lá. Vamos pro papo que eu queria bater com você mesmo, porque como eu disse para você, para mim você é uma das minhas referências assim na música. Arão, cara, a importância da musicalidade dentro da igreja. Cara, a gente sabe. Eu vou dar um exemplo para você, tá? Eu pastoreei muitas igrejas e muitas dessas igrejas que eu pastoreei, Arão, não tinha músico. Então, eu que sabia um pouquinho, chegava lá com o meu teclado, era músico da igreja, pastor da igreja, eu tinha que pregar, tinha que fazer tudo. Mas sabe o que eu achava interessante? Tem uma igreja que eu pastoreei, que é a igreja de Elisa Maria, e a Cotia também foi assim, mas a de Elisa Maria me chamou muita atenção, tá? Porque era uma igreja que estava sem músicos há um bom tempo já. E quando eu cheguei...
e comecei a tocar o teclado no culto, para ele já fez maior diferença aquilo e o culto parece que ganha vida. Você entende isso? Parece que ganha vida. Tanto é que eu brinco até hoje, que lá é uma igreja super avivada, é dentro de uma comunidade, uma igreja muito avivada. Muito avivada. E, cara, eu não precisava cantar muito, não precisava fazer nada. Era dar a nota no teclado, soltar a voz da primeira vogal do louvor, pronto. A igreja já entrava no glória, no aleluia, já ficava avivado ali. E era um ambiente muito gostoso. Mas olha como a música ela tem um poder de trazer vida para dentro da igreja, né? E eu queria que você conversasse um pouquinho comigo sobre isso, Arão. Como você enxerga essa questão da musicalidade para o ambiente do culto, para o ambiente da igreja? Como que você enxerga isso? Então, uma vez nós estávamos até conversando sobre isso em um podcast também. Uhum. Eu tinha um outro músico, a gente estava batendo um papo, e eu me recordo que eu até comentei, né? Falei, é muito bom tocar, enfim, né? A gente estava conversando sobre estudos, e aí a gente começou a bater um papo referente à igreja, né? E eu falei, olha, para mim, tocar na igreja é diferente de você tocar em qualquer outro lugar, né? Então você tem ali toda aquela reverência, a gente prepara algo, né? Mas enfim, a direção final vem de Deus, né? Sim. Não é uma fórmula ali. E o que a gente conversa muito, né, até lá na nossa igreja, é que a gente precisa estar sensível à voz de Deus, né? Uhum. Então faz parte ensaiar, a gente precisa ensaiar, a gente precisa correr atrás, enfim, mas sabendo que ali é um lugar diferente, né? Então até a questão da gente que o pessoal sempre comenta referente a isso, né? O músico não tem jeito, a música é uma arte, né? Então é legal, ela envolve a pessoa, enfim. Quando a gente não diferencia, eu vou falar por mim, pode ser até que tenha, igual eu estava comentando, né? Esse rapaz, ele falou assim, não, mas para mim é normal, assim, mesma coisa. De eu tocar na igreja, como tocar em outro lugar, é a mesma coisa. Falei, legal, mas para mim, né? Enfim, existe uma diferença. Então, a gente sempre comenta lá, né? Não tem jeito, música é uma arte, né? E você acaba se envolvendo com isso, não tem jeito, né? Você tá ali, enfim, você acaba meio que se envolvendo. E a gente não pode perder essa questão, esse time. Então, eu sempre comento com o pessoal lá, é muito bom a gente tocar bem, estudar e coisas do gênero, enfim. Mas é legal, assim, a gente ter esse ponto, né? Esse equilíbrio. Até brinco com eles, a gente precisa ter um momento pra gente ir pro estúdio e pra gente brincar, mandar ver, assim, vamos tocar um tema X, vamos tocar um estilo mais jazz, vamos tocar, enfim, o que seja no estúdio ali, até pra gente, né, ter aquele momento nosso ali. Mas na igreja nem sempre é o momento da gente fazer algo do gênero. Não tô falando... Exato, extravasar. Não tô falando que a gente não deva colocar uma linguagem popular, acorde torto, nada disso, enfim. Mas existe uma reverência ali, né? E toda uma preocupação, né? Então, tocar na igreja, esse ambiente, quando a gente tem esse tipo de respeito, essa reverência, a gente vê algo diferente, né? Eu costumo dizer, minha mãe que incentivou a gente a isso, né? A tocar, e desde muito cedo a gente percebia a reverência que ela tinha, né? Ela sempre participou, estava envolvida assim com círculo de oração, coisas do gênero, enfim. E ela culto, vai ter a festividade das irmãs. Aquela semana a gente tinha que ficar em casa, porque lembra daqueles cartazes lá que a gente fazia? Grupo das irmãs, não sei o que lá que tem. Uhum. Daí a gente... Era tudo na mão, né? Você escrevia grupo das irmãs, aí colocava cola ali, jogava aquelas purpurinas. Você lembra disso? Você pegou essa época? Peguei. Então, a gente brincava muito, mas quando chegava essa época, a gente via a reverência da minha mãe. Ela falava, vocês vão ter que fazer isso aqui, vocês vão fazer as placas da festividade. E ela olhava
se tivesse borrado alguma coisa do gênero, ela, não, vamos fazer isso aqui de novo, isso aqui não tá legal. Esse tipo de referência e reverência foi acendendo na gente um temor. Exato, entendeu? Então, quando a gente começou a exercer, eu e o meu irmão, a gente procurou trazer isso, né? Então, hoje, a minha forma de pensar, né? Na igreja a gente tem muito isso, a gente estuda, a gente prepara as músicas e coisas do gênero, mas quem vai dar a palavra final ali, quantas vezes, né? Você preparou aquilo ali, na hora você... Nossa, eu já vivi muito isso com o Rodrigo, assim, também. Teve agendas que a gente chegou, repertório aqui, já tinha falado com todo mundo, os músicos e tal, do nada ele vira hino da harpa. Hino da harpa? Hino tal. Tá bom. E aí você vê o mover. Então, isso é muito bacana, né? E é algo que a gente não pode perder hoje. Hoje a gente está numa overdose de informação. A gente tem muita informação. Você abre o celular, você tem muita informação. Você abre o computador, você tem muita informação, coisas do gênero. A gente precisa tomar cuidado para que isso não venha tirar, muito barulho, né? E venha tirar a voz de Deus ali nessa questão. Esse lugar, para mim, né? Vou falar para mim, ainda é um lugar de muita reverência e de muita cautela. Ô Arão, gente, ó, só para falar para vocês também, tem um mosquito que resolveu entrar aqui hoje. Ele tá tirando a minha paciência. Ele vai cantar hoje. Eu já tentei expulsar ele daqui, mas não sai. Então, perdoa por isso, tá bom? Mas, ô Arão, deixa eu te falar uma coisa que tá muito em mim isso, tá? Primeiro, a música, o ambiente musical é um ambiente que Satanás ele atua muito, tá? Então ele tenta tirar o lugar de Deus e implementar, porque é um ambiente muito fácil de você se contaminar com uma vaidade, entende? E quando entra a vaidade, tudo aquilo que era para Deus, agora você tenta reverter para si mesmo, né? Então acaba tomando o espaço daquele que é digno, né? O louvor e a adoração é para Deus. Exato. Então, o ambiente do louvor como um todo é um ambiente muito atacado pelo inimigo. Muito atacado. E o que eu reparo nas igrejas hoje, Arão, é justamente isso que você está falando, tá? A gente está vivendo um tempo, Arão, em que as pessoas estão muito preocupadas com a apresentação em determinados momentos e se esquece, cara, de que aquilo ali que está sendo feito, oferecido, é para Deus. Eu não preciso reverter aquilo para mim. Não é a minha apresentação, não sou eu que tenho que ser apresentado. É Cristo por intermédio da minha adoração, entende? E isso tem me preocupado um pouco, sabe, Arão? Eu acho que... Eu até comentei com você hoje. Hoje a gente está numa época muito de mídia social e tudo mais. Então tem muita molecada boa hoje. Muito boa mesmo. Isso é um fato, tá? Mas que a gente vê as músicas tão poluídas, com tanta coisa, quer mostrar tudo, parece que numa música só. E aquilo se torna tão poluído, né? E não dá para você, muitas das vezes, entender o que a letra quer falar. Não dá para você entender, às vezes, o que aquela harmonia está transmitindo, porque a harmonia também transmite. Transmite. E às vezes é difícil, né, Arão, nesse quesito, não é? É difícil. Então, é exatamente o que a gente conversa lá, né? Por ser uma arte, se a gente não tomar cuidado, a gente meio que deixa se levar, né? Pelo sentimento, enfim. Por isso que a gente brinca lá, né? A gente vai pro estúdio, tem dia que a gente não faz isso, né? Mas a gente comenta, né? Vai pro estúdio pra tocar pra valer lá, toca o que você quiser lá, um tema, enfim. Beleza, show de bola. Pra você não ter isso na igreja, né? A hora que você chega na igreja é um lugar diferente. Eu vou repetir, não é a questão da gente... eu vou tocar, né? Simples ou coisas do gênero, não vou usar tudo aquilo que eu estudei. Não, nada disso. Mas é saber, né? Dosar ali. Ali a gente está para ser um canal de bênção ali. A gente é um canal de bênção. Uma vez eu estava tocando numa igreja, eu fiquei como diretor, não diretor musical, mas ali responsável pela harmonia ali,
durante um tempo, um ano mais ou menos. E era muita tensão, era uma igreja bem grande. E era uma tensão, assim, porque a gente meio que se preparava e estudava, se programava ali para que tudo fluísse muito bem. Então, a hora que você tá ali, né, começou o culto ali, você vai fazer o primeiro louvor, segundo, terceiro louvor, a gente estava conectado ali, ali como um canal de bênção, né, naquele momento, enfim, mas ligado, né? Se fica, às vezes o cantor, o ministro faz alguma comunicação, então você fica meio que ligado ali, né? E eu lembro que o culto tinha sido uma bênção, mas às vezes você tá ali meio que conectado ali, escapa alguma coisa ou outra, né? Você fica disperso, né? Enfim, no bom sentido. Aí eu lembro que eu cheguei em casa e eu falei pra minha esposa, falei, nossa, amor, o culto hoje foi uma bênção, né? Ela não foi uma bênção, eu falei, eu vou assistir, que era transmitido, né? Falei, vou ver de novo agora com mais calma, porque a hora que você tá exercendo ali, né? Enfim, não dá pra você pegar nos detalhes. E eu entrei na live lá, né? Já tava live gravada. E comecei a ver o culto novamente. E aí subiu, na hora do louvor, subiu um comentário de uma pessoa falando que ela estava prestes a tirar a vida dela. E assim, através do louvor, ela, né, teve um encontro com Deus. Isso, né? Então, aí você fala... Aí você vê um tipo de comentário desse, você fala, meu irmão, né? Então, é um lugar que a gente precisa pensar 2, 3, 4, 5, 6 vezes, entendeu? Para estar. Porque ali nós estamos como canal de bênção mesmo, né? Ali a gente está estamos como soldados ali, enfim. Então, quando a gente começa a ter esse tipo de visão, porque é bem fininho, é uma linha bem fininha mesmo. Então, quando a gente começa a ter esse tipo de visão, as coisas começam a ficar mais claras, entendeu? Então, tem hinos que, né, dá pra gente mandar um pouquinho mais, mas tem hinos que às vezes é aquela harmonia calminha ali, né? Enfim, e a gente precisa estar meio que ligado. A gente precisa estar meio que ligado. Então, depois que eu vi esse comentário, aí que acendeu mais, né? Você fica... E comentei com o pessoal na época, né? Falei, pessoal, cheguei em casa, fui assistir o culto e subi um comentário assim, se estiver lá ainda tentem dar uma olhada lá e tal. E é legal que você traz uma seriedade pro grupo, né? Ali nós estamos para servir mesmo. Glória a Deus. O Arão, isso que você está falando é um fato, né? Deus, ele tem as suas multiformes formas de falar durante um culto, né? E o louvor é uma delas. Sim. O louvor é uma palavra cantada, né? A harmonia por detrás daquele louvor traz toda a sustentação para aquela palavra cantada. Então, o músico, ele precisa entender esse peso. Precisa entender a seriedade disso. Porque quantas pessoas entram dentro da igreja e a palavra de Deus mesmo disse. Davi foi convidado para entrar na casa de Saul, né, para chegar à presença de Saul, para tocar a sua harpa, porque Saul tinha o seu espírito acalmado, né? E ele, que estava sendo atormentado por demônios, tinha o seu espírito acalmado quando Davi tocava a sua harpa. O louvor tem esse poder. Sim. Entendeu? Sim. E às vezes eu acho que nem todo músico tem essa consciência, e precisa ter dentro da igreja, que o louvor, ele tem o seu peso dentro do culto, né? A palavra é o prato principal? Porque é Deus falando conosco. Mas o louvor, ele tem um poder de tocar na alma e trazer o quebrantamento. E tem uma coisa, Arão, que eu quero que a gente, nesse bate-papo aqui, toque muito nisso aqui hoje. Gente, no louvor, o louvor é o momento que nós estamos reverenciando a Deus. Nós estamos tributando a Deus toda a glória, toda a honra que lhe é digna. Sim. Agora, Arão, às vezes eu ministro isso e eu falo. Nesse momento, tem anjos no céu louvando a Deus 24 horas dentro do nosso tempo, né? Dentro do Cronos. 24 horas, sem cessar.
Mas mesmo assim, Deus abre espaço no céu para ouvir o louvor da sua igreja na terra. Isso aqui é profundo. Isso aqui é profundo. Então a gente precisa levar com seriedade essa questão da música, né, Arão? Demais. Precisa levar com seriedade. E outra coisa que eu queria conversar com você, Arão, hoje a gente está tendo aí um crescimento muito grande de... Vou voltar de novo nesse assunto porque eu acho importante, das mídias sociais e tudo mais, né? Então, tem muito músico que ele vê a oportunidade de se propagar na rede social, tocando ali na igreja, e se grava e tal, e lança na rede. Eu acho que isso tem estragado um pouco a essência, tá? Não estou falando no geral. Obviamente, eu não sou o dono da verdade, mas acho que isso atrapalha um pouco a essência. Por quê? Porque aquele momento que você tem de colocar na sua mente: isso daqui eu estou fazendo para Deus, isso daqui eu estou fazendo para o Senhor. De repente você já corta um pouco o negócio e isso daqui, eu preciso fazer isso daqui para ganhar like, para ganhar curtida, para ganhar isso. Isso não é ruim, Arão, também? Então, pastor, assim, é o que nós estávamos comentando, né? Tem que ter o equilíbrio, né? E assim, nessa hora, enfim, vai de cada um, né? Mas é o que nós comentamos. É um momento ali que a gente precisa estar conectado, né? Você precisa estar sensível à voz de Deus. Bom, vou colocar o meu celular aqui, se não tiver... vou gravar o que sair aqui sem vaidade alguma. Eu não tenho esse hábito, assim. Enfim. Mas... porque assim, tudo vai se resumir no seguinte, pastor. O que nós estamos fazendo para atingir o coração de Deus, né? Isso tem que ser algo muito vivo em todos, né? Em todos os membros da igreja, mas inclusive também nos músicos, né? O que eu estou fazendo para ter essa conexão com Deus, né? Então, por exemplo, essa questão do celular, beleza, eu posso colocar ali no culto, mas eu posso ir para um estúdio, uma hora dedicada e fazer isso no estúdio, de repente, né? Sim. Não condenando quem faz isso na igreja de forma alguma. Mas, assim, eu aconselharia a fazer uma autoanálise, né? Eu lembro, tem um personagem na Bíblia, Davi assim, é fantástico, mas tem Asaf, né? Asaf, ele conseguiu se comunicar e vou usar uma linguagem de hoje, ter uma audiência do céu, né? Não teve uma audiência terrena de rede social. E eu acho isso o ápice, assim. Se a gente for parar para ver, né, a história de Asaf, você vai ver o seguinte, ele me corrija se eu estiver errado, pastor. Ele percebeu ali, né, a importância da arca, muito menino ainda, a hora que Davi traz a arca de novo para a cidade, e ele atravessa ali no meio de soldados e feliz, menino ainda, ele abraça Davi e a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus já tomou ele ali, né? Asaf mais para frente se tornou um músico de excelência. Chega uma época que Asaf se aposenta, né? E alguns estudiosos dizem que ele não perdeu esse hábito de atrair a presença de Deus. Então, até na sua casa mesmo, ele, por vezes, né, vestia suas roupas ali, enfim, e não estava no palácio mais, ele estava na casa dele. E ele atraía a presença de Deus através do louvor. Aí, quando foi inaugurar o templo, novamente, né, aí Salomão procura, né, alguém. Poxa, a gente precisa de um... Vou falar uma linguagem atual. A gente precisa de um camarada aí bom. Aí o pessoal pensa, e tinha muito músico bom. Mas alguém fala assim, rapaz, tinha um camarada aqui, Asaf, esse cara tocava com excelência, né? E atraía a presença de Deus. E aí Salomão fala, então chama ele, né? Ele fala, mas não pode, ele já é aposentado. E a Bíblia diz que Salomão revoga a lei para que ele volte, né? Então, se você for parar para ver, eu vejo muito Deus nisso, assim. Parece que o céu
Parece que o céu tá se movendo e falando, não, a gente tem que ouvir o Asaf de novo. Eu sei que ele tá aposentado, mas a gente tem que ouvir ele de novo. E aí, se você for ver o texto lá, enfim, a Bíblia vai dizer que, beleza, chegou o dia da inauguração do templo. Então, Asaf volta, né? Revoga a lei. Ele estava aposentado, mas ele volta a exercer, ele prepara a música, o coro, enfim. E aí, enfim, quando chega o dia da inauguração, né? A hora que, né, a presença de Deus toma conta do lugar. Sim. Então, assim, o conselho que eu daria, quem sou eu para dar conselho, mas enfim, atrairmos a audiência do céu é o ápice. É o ápice. É o ápice. Então, que fique essa autoanálise para mim, para todos nós, né? Se nós estamos preocupados em atrair a audiência do céu, né? Em vez de atrair a audiência. Sim. O Arão, olha que interessante, né? A palavra de Deus ela vai falar a respeito dos talentos e desses talentos alguns vão ser considerados como palha, outros como prata, outros... Tá. O fato é que vai ser provado no fogo e vai ser consumido pelo fogo. Sim. As obras, na realidade. E tocar, cantar, não deixa de ser uma obra ao Senhor. Sim, né? sim. Então, eu fico pensando, se eu já ganhei a audiência aqui da terra e todo mundo reconheceu e aplaudir, já disse que no céu não vou ser reconhecido. Então, é muito melhor eu receber do Senhor esse reconhecimento do que da terra. Perfeito. Entende? Perfeito. Então, assim, Arão, é um tema difícil e realmente a gente sabe que tem gente que, obviamente, vai lá, se grava, se transmite ali, mas está com o coração em Deus. Mas tem outros que talvez não. Então é isso que a gente precisa olhar nesse tempo e entender qual é o propósito realmente de eu estar ali, né? Sim. De eu estar ali. Exato. Uma outra coisa também, Arão, e aí eu quero dar a liberdade agora para você. Você faz muito workshop, né? Você palestra muito, tudo. E você fala muito sobre dinâmica de grupo, essas coisas, né? Eu queria falar um pouquinho com você aqui a respeito disso, né? Porque aproveitando também para trazer um conhecimento para o pessoal, né? Arão, não dá para a gente entrar numa igreja. Não é só porque é igreja que a gente vai fazer as coisas de qualquer jeito. Sim, ali, né? sim. Muito Perfeito. pelo contrário. Ali tem que ser ainda você dar o seu melhor. Perfeito. E o que eu ia perguntar para você é se você pode demonstrar um pouquinho de alguns pontos que você aborda, né? Dentro do workshop que você faz. Por exemplo, das práticas de grupo. É importante o músico saber ouvir o outro, né? Vamos conversar um pouquinho sobre esse... Vamos. Então, esse tema é bem legal. Porque, assim, geralmente a gente mais bate um papo com o pessoal, né? Nesses tipos de convite e tal. Uma das coisas que a gente sempre entra em polêmica, né? É um pessoal, os mais novos falando, tem a galera do saudosismo, né? E o pessoal das antigas falando, essa questão do worship e né? Isso é polêmico. Isso né? é muito polêmico. Mas enfim, o que a gente tem encontrado e até conversado com a galera, as músicas atuais, elas são muito bacanas, né? Seja worship, enfim. Elas são muito bacanas, mas não tô generalizando, tá? Em algumas igrejas que a gente conhece, a gente conhece bastante pastor, a gente tem uma amizade bacana, assim, e a gente sempre comenta, aí a gente vê o pessoal falando, poxa, mas eu queria cantar aquela música lá de trás, enfim. E a gente percebe meio que uma resistência do pessoal mais novo, e não estou generalizando, tá, pessoal? Mas enfim, fica naquele embate das músicas de agora, que são mais arranjadas, e enfim, tem uma levada mais envolvente, coisas do gênero, né? E aí, se tratando de reino, a gente precisa ver o aspecto geral disso. Então, tem algumas igrejas que às vezes a gente até tem um público, vamos dizer aí, 60% uma galera mais jovem, enfim.
E a gente tem ali 30%, 40% ali de uma galera mais, né, antiga, enfim. E aí, não generalizando, não falar muito isso, só para não criar polêmica, tá, pessoal? Mas às vezes a gente canta muitas canções atuais, né, por já estarem arranjadas, já estarem aí na mídia e coisas do gênero. E nem sempre esse pessoal das antigas, né, o senhorzinho ali, enfim, gosta ou consegue acompanhar. Então o que a gente faz? A gente sempre, olha, vamos fazer um meio termo, né? Vamos tentar usar um meio termo. E aí as músicas mais antigas a gente tenta colocar alguns arranjos. Uma roupagem nova, Uma roupagem nova. Então aí a gente trabalha muito com isso, né? E, nossa, se for falar de música antiga aqui, eu conheço... Jesus amado, Você conhece muito. Eu conheço bastante. Eu já sou velhinho, pessoal, já sou velhinho. Mas enfim, uma das dinâmicas, né? Não sei como tá o teclado aí, deve estar. Acho que tá bom, né, a altura. Aumenta mais um pouquinho, hein? Pode aumentar. Isso. Não vou cantar aqui, tô com um pastor aqui que canta muito. Não, você vai cantar sim. Gente, ele também é cantor e canta muito. De todas as provas que eu já passei, né? É bem de ver a gente ter... Então, a gente sai do 1 aqui, né? Do Mi, enfim. E aí a gente começa a fazer umas dinâmicas e a gente vai mudando ali, conversando, enfim. Às vezes o tempo é bem curto, mas a gente chega num denominador ali com a ideia da gente meio que reharmonizar essas músicas antigas. Então, harmonias tranquilas, né? Então, por exemplo, de vez de eu iniciar aqui do 1, né? Eu inicio do 2. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir. Então a gente sai do 2 ali, né? Uhum. E aí a gente vai envolvendo a galera, poxa, que legal isso, que bacana, enfim. E aí a gente vai tentando, na medida do tempo ali que a gente tem, né? Chegar num denominador legal ali com todo mundo, né? Então, assim, é um bate-papo, a gente envolve música e coisas do gênero, mas a ideia é também ter um olhar para essa galera um pouquinho mais antiga. Então a gente mescla, né? A gente coloca... A gente consegue... Na igreja a gente faz muito isso. A gente consegue trazer as músicas atuais e aí pegar as músicas mais antigas e fazer uma roupagem e trazer e deixar todo mundo na mesma sintonia ali, enfim. Olha, não, eu vou ser sincero com você, tá? Assim, eu sei que tem muitos louvores hoje que eu gosto muito. Muito mesmo. Muito worship que eu gosto bastante. Uhum. Mas até louvores que não são da minha época, eu vejo com letras, cara, espetaculares. Sim, assim. sim. Espetaculares, sim. Arão. Então, assim, tem hinos do Oséias de Paulo que a gente ouve que, pelo amor de Deus, são letras inspiradíssimas, cara. Muito inspiradíssimas. Bom, né? E é gostoso ouvir. É gostoso ouvir. Quando coloca uma roupagem nova ainda, fica melhor ainda, entende? Então, isso daqui é uma coisa que você está falando que eu acho que vale a pena a gente ressaltar. Sim. A gente não pode esquecer das nossas raízes também. Você concorda? Exato, concordo. Não pode esquecer das nossas raízes. A gente tem muita coisa boa lá atrás que precisa continuar viva. Os americanos são muito bons nisso. Muito bons, né? São muito bons nisso. Ali não tem como, né? Exato. Eles olham para o passado deles, músicas antigas, eles não deixam morrer. Não deixam morrer. Continua viva ali, canta nos cultos, canta nas igrejas e sempre trazendo uma roupagem nova, um negócio diferente. E, cara, isso é espetacular, né? Então, pra juventude aí, pra molecada nova, houve o conselho de um sábio aqui, né? Vamos usar mais, né? Essa possibilidade de trazer nova roupagem para músicas lindas que nós já tivemos no passado. E, inclusive, Arão, eu fui numa igreja esses dias atrás, eu e minha esposa. E a gente foi nessa igreja e a gente falava assim, poxa vida, que saudade de ouvir aqueles hinos mais antigos, mas com unção, assim, e tal. Cara, e a gente chegou nessa igreja e era um culto de Santa Ceia. Puxaram hinos lá do fundo do baú, mas com uma roupagem linda e com orquestra. Muito eu chorei legal. O culto todinho. Chorei o culto todinho. Sentindo a presença de Deus. Então, isso que você está falando faz muito sentido, né, Arão? Mas uma coisa que eu ia falar para você é assim, né? Hoje a gente está numa época muito moderna e o pessoal tem criado formas, maneiras para conseguir trazer qualidade
para a música, né? Mas eu acho que nada dessas novidades elas podem pode tomar o lugar do ensaio, né, Arão? Sim, ensaio é importante, não é? É muito importante, é muito importante. É uma briga que eu não vou mentir, a gente enfrenta bastante, porque é o que eu falei, né? A gente tá numa correria terrível, todo mundo daqui, dali, enfim. E às vezes a gente meio que deixa isso em segundo plano, mas o ensaio é algo assim importantíssimo, né? É um momento que a gente consegue ter entrosamento, é um momento que a gente consegue, em uma música ou outra, de repente mudar ali, colocar uma roupagem um pouquinho diferente. Tudo isso aí é fruto de ensaio, né? Por mais que eu tenha ideia em casa, mas eu não vou conseguir transmitir essa ideia na hora, né? Então, o ensaio, ele é muito importante, ele serve para isso. E vou confessar aqui, pastor, é uma briga que a gente tem muito lá, a gente ensaia, mas poderia ser melhor. Né? Sempre poderia ser melhor. Então, que fique um alerta para todos nós, né? Para todos nós. Ensaio é muito importante. Eu lembro... voltar ao primeiro amor, né? Eu lembro que a gente passava o domingo inteiro na adolescência, na igreja. E então, aí a gente... acabava a escolinha dominical, né? Aí tinha o ensaio da mocidade, a gente passava ali com a mocidade. Das assembleias. Aí depois da mocidade ia embora, a gente almoçava e voltava, tá? A gente tava lá repassando as músicas, repassando os hinos da harpa, enfim. E isso agrega demais. Esse tempo, tanto tecnicamente falando, né? Que traz essa vivência mais com a música, como o momento de comunhão também, né? Isso traz uma união. Eu lembro que a banda, né? Enfim, dos adolescentes era algo bacana. A gente vivia junto, enfim. Isso, né? Ajuda bastante. E, graças a Deus, todos estão na igreja até hoje, assim. Sim. Então, o ensaio traz muita coisa bacana. Muita coisa bacana. Esses dias eu fui na De Perus até. Foi na De Perus, viu, gente? Lá em Perus mesmo. E eu achei incrível. O que eu achei incrível? Cara, na hora que os adolescentes foram cantar, foram músicos adolescentes que assumiram o lugar. E Arão, que qualidade. Que legal. Que qualidade. Legal. Absurdo, assim. Tinha um baterista lá, um dia, se esse menino tiver acesso a esse vídeo, mas menino, tu toca muito. Que baterista, cara. Que assim, legal. É pequenininho muito bom, assim, né? Nem sei como é que alcançava o pedal do bulbo. Como tocava aquele menino. Que legal. E aí, o envolvimento da orquestra. E isso me chamou a atenção lá. Os músicos se reúnem lá às 7h30 da manhã, no domingo, pro ensaio. Cara, isso é muita dedicação, né? Tem os bastidores, né? Quando a gente vê algo do gênero assim, pode procurar que tem os bastidores. Pode procurar que tem aquele tempo. Tem muito esforço, tem muita dedicação, Sim. Né? E aí, Arão, deixando essa parte técnica um pouco de lado agora e indo para uma parte mais espiritual. Beleza, tem que ter a parte técnica, tem que ter o desenvolvimento, tem que ter ensaio, tem que ter tudo isso. Mas um músico não pode esquecer da sua vida espiritual também, né? Então, o músico ele precisa orar, o músico ele precisa jejuar, precisa meditar na palavra. Por quê? Porque, querendo ou não, um dia eu dei um ensinamento na igreja, né, sobre o culto racional. Arão, tem gente que não entende. Culto racional pensa que chegar lá na igreja é aquele culto organizado, aquela liturgia bonita do culto, né? E aí entende-se que isso é um culto racional. Mas na realidade não. É o culto com entendimento, sabendo que, cara, não é só aquele momento ali. É uma vida com Deus. É uma vida de adoração a Deus. E aquilo ali é um complemento da sua adoração diária. Entende? Então, o músico precisa ter esse entendimento, né, Arão? Demais. É o que a gente estava comentando, né? A gente falou dos barulhos, enfim, né? E agora, trazendo para essa linguagem mais espiritual, a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Porque às vezes é muito barulho, é muito som, e a gente esquece do principal, que é a voz de Deus, né? Exato. Então, e aí é um caminho... Nossa, quem perde é só a gente, né? A hora que a gente tampa os ouvidos
para a voz de Deus, a hora que o talento ele fala mais alto do que a unção, a gente acaba perdendo muita coisa, assim. Esses dias eu estava conversando com a minha esposa, né, e agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito, né, nas nossas vidas, enfim. E eu estava comentando com ela, mas é muito importante a gente ter essa questão de sempre estar próximo a Deus. Se você não busca isso, que isso é um relacionamento que você busca, né? Eu tenho um quartinho lá, até comento com meu filho começou a tocar, né? Sim. Tá tocando muito bem, aliás, também. O Gui, um abração. O Arthurzinho também, o pequenininho, já tá aí também. Mas eu brinco com ele, eu falo, o Gui, o melhor lugar para você tocar, cara, é aqui, ó, em casa aqui, só você e Deus. A hora que você fecha a porta ali, tá só você e Deus. E esses momentos, assim, para mim, né, são fantásticos, porque você começa a ter intimidade com Deus. Eu vou repetir, isso aí é algo que a gente tem que buscar. Uhum. E isso, eu vou falar para você que eu tento buscar isso, tenho muitas falhas, mas uma coisa que eu não quero que saia da minha vida é a voz de Deus, é a presença de Deus, sabe? E eu lembro que, espiritualmente mesmo falando, né, nessa parte espiritual, uma vez eu estava voltando de carro e tinha recebido um convite para tocar com uma pessoa bem bacana, assim, e a gente ia fazer algumas agendas em São Paulo, em outros estados também. E aí, nossa, fiquei muito feliz. Falei, poxa, que bacana, show de bola. E tava tocando na igreja, normal. Uma coisa que, né, assim, a gente sempre esteve presente, assim, seja tocando ou não, é sempre na igreja ali. Uhum. E aí eu lembro que eu fiquei felizão, né? E aí eu liguei pro nosso líder do louvor, né? Falei pra ele, ô Rogério, né? Falei, Rogério, como é que você tá? Não, eu recebi um convite, assim, tô felizaço. Aí eu lembro que ele falou assim, que legal, tal, não sei o que, bacana. Cara, vê seu tempo, vê sua família, vê se você vai ter tempo para fazer tudo isso. E assim, a gente batendo um papo, e dentro daquele papo ele aconselhando, mas nitidamente a voz de Deus. Só que daí você fica naquele impasse, né? E a hora que eu fiz essa autoanálise, eu falei, puxa, eu tô com muita coisa, né? Dá para acompanhar essa pessoa? Dá, mas sei lá, vou ter que abrir mão. E se Deus está falando algo, né? Ele está me livrando de alguma coisa, de repente. Uhum. E aí eu lembro que a gente bateu um papo, tal, não sei o que, tal. E o meu coração doido para dar resposta pro pessoal, fala, não, tamo junto, vamos fazer, tal. Por outro lado, alguma coisa, sabe? Eu falei, sabe de uma coisa? Eu não vou aceitar esse convite, enfim, né? E aí conversei com a pessoa que tinha me chamado, um baixista amigo meu, show de bola, assim, ele, você é doido, que não sei o que, tal. Eu falei, eu tô com muita coisa. Eu lembro que a gente tinha iniciado um culto lá na igreja, que é a Quinta Convida, durante a semana, enfim. Já fui. Você foi, né? Fui num dos cultos. E aí eu falei, não vou. Enfim. E aí, mas por outro lado, assim, você começa a ver a mão de Deus, e aí depois, lá na frente, você fala, poxa, não era a hora mesmo. A hora que você começa a agradecer a Deus, nitidamente, assim, né? Você fala, puxa, mas isso foi porque eu abri mão disso e não era o momento certo, enfim. Mas isso não partiu de mim, do Arão. O Arão tava doido para tocar, entendeu? Então, eu tenho certeza que foi Deus falando, olha, se você quiser ir, você vai, mas não é o momento ainda por causa disso. Ele conhece meu coração, ele sabe se eu vou me perder ou não. Né? Verdade. Então, e aí, esses dias eu comentando com a minha esposa, agradecendo a Deus assim, né? Falei, puxa vida, tá tão bacana, né? A gente, enfim, conquistamos algumas coisas, e aí você começa a voltar lá atrás e parece que o Espírito Santo te leva lá atrás, né? Fala, puxa, não era a hora ainda, né? Você precisava caminhar isso para você chegar no estágio que você tá. Em outras áreas também, né? Então, o cerne de tudo, independente da música, independente de tudo, né? É a gente não perder esse contato com Deus, né? Perder esse contato com Deus é você estar perdido sem uma bússola, né? É verdade. Então não dá, é pra vida, né? Então é isso, é bem isso. O Arão, você estava falando aí, e isso daí é uma verdade, né? Essa questão de saber
esperar os tempos certo de Deus. O tempo certo de Deus. Há um tempo determinado para todas as coisas. E Deus é o dono do tempo. Ele controla as coisas na sua vida. É saber esperar o momento certo, a hora certa. Porque eu quero que você aconselhe os músicos nesse momento, alguns músicos. Tem muitos músicos, Arão, que, ludibriados por essa oportunidade de buscar um reconhecimento, alguma coisa, eles acabam abandonando o ministério local, né? A igreja local, que depende tanto deles, né? Isso é ruim, né, Arão? Porque também acaba tirando a oportunidade de Deus fazer conforme o propósito dele naquela vida, né? Sim, perfeito. É o que a gente comenta, né? Os caminhos de Deus, eles são diferentes. Pastor, eu nunca passei por um momento assim de pensar assim, falar, Deus, é esse caminho e foi aquele caminho. Não. Sempre eu pensei, é esse caminho, e Deus fala, não, é esse aqui, ó. É diferente, os caminhos de Deus é diferente, né? E o resultado é infinitamente melhor do que a gente imagina. Então acontece isso mesmo, né? Às vezes, né? Enfim, o pessoal deixa a igreja local, coisas do gênero, para buscar alguma coisa, enfim. O meu conselho seria, Deus vai te falar. Deus vai... Se é o tempo ou não. Né? Exato, Deus vai te falar. E quando Ele falar, cabe a nós, né? Seja sensível à voz dele. Seja sensível à voz dele. Tem uma experiência que eu passei com o Rodrigo assim, que foi muito, muito fantástica. E isso responde a bastante coisa, né? Uma vez a gente estava num evento, uma pessoa virou para ele e falou assim, poxa, mas seu ministério, né, top e tal, não sei o que lá, mas você não pensa em ser um fulano de tal, um popstar aí da música, citou o nome e tal. E o Rodrigo foi bem sábio nas palavras dele. Ele falou, Deus que sabe. Às vezes Deus me levantou para ser uma voz na minha casa. Somente ali, né? Se ele me levantou para ser uma voz na multidão, eis-me aqui, tô aqui. Mas se ele me levantou para ser voz para minha esposa e para os meus filhos, eis-me aqui também. Glória a Deus. Então, quando a gente tem esse tipo de pensamento, né? Esse tipo de ligação com Deus, flui, a coisa fica mais tranquila. Às vezes não é da forma que a gente pilotou, mas é infinitamente melhor. Eu posso dizer isso. Nossa, quantas vezes já pilotei, né? Vou buscar isso e isso, quero tocar com fulano de tal, que eu vou obter tal resultado. E às vezes Deus fala, não é por aí, enfim, né? Igual, vou repetir novamente, Ele conhece meu coração, Ele sabe disso. E não estou falando que é pecado você tocar para ciclano, não, é que Deus tem um propósito para cada um, entendeu? Então eu tenho amigos aí que tocam para cantores e estão exercendo o reino e glória a Deus, e foi o chamado que Deus tem para ele. E cabe a mim estar com o ouvido atento para seguir a direção de Deus. Deus falou, na sua igreja local, vai ser na minha igreja local com o maior prazer do mundo. Glória a Deus. Louvando a Deus. E aproveitando que você falou, isso é uma verdade, tá? O Rodrigo é um exemplo também. O Rodrigo, ele se tornou uma referência também nacional, mas aqui na região, há muito tempo, o Rodrigo é referência para muita gente também, sim, né? Sim. E o que me chama a atenção também no Rodrigo é a humildade dele. Ele sempre foi um cara muito humilde, né? Muito, muito. E aí tá um ponto que eu acho que é importante, tá, o Arão? O músico, a partir do momento que ele começar a ficar bom naquilo que ele faz, ele não deixar aquilo subir para a cabeça também. Porque atrapalha até mesmo ele de chegar em determinados lugares por causa da arrogância, por causa do eu, do ego. Então, assim, eu já vi muita gente nessa vida que tinha uma carreira, um futuro espetacular, mas acabou não chegando porque acaba deixando subir para a cabeça a situação. E você pode ter a certeza, Arão, a vida vai poldando. vai poldando. Às vezes Deus vai tirando oportunidades. Por quê? Porque a pessoa já está cheia de si, né? E acaba não alcançando os propósitos que Deus tem no coração por causa disso. Então, ter a humildade, que nem você, o Rodrigo Moza, que eu conheci de perto um pouquinho, é de suma importância, né? É de suma importância. Arão,
Eu quero que você dê uma palhinha final para nós, porque nós já vamos encerrar daqui a pouco. Passou rápido, né? Passou rápido, né? Passou rápido. Papo bom, aqui. Papo gostoso. Papo gostoso. Mas eu quero que você dê uma palhinha final para nós, tocando esse teclado maravilhoso. Gente, esse teclado, esse Nord dele aqui, quando ele abriu assim, meus olhos brilharam assim. Eu falei, nossa, que lindo. É um teclado bacana, né? É gostoso demais. É um teclado show de bola. Um som. E eu quero ouvir você tocar, cantar um pouquinho pra gente. Eu gosto muito de ouvir você também cantar. Você não sabe, mas de vez em quando você lança algumas coisinhas lá no Instagram. Eu tenho o prazer de ir lá ouvir. Que bacana, que legal. É muito gostoso. Que legal. Então, louva um pouquinho aí pra gente, Arão. Vamos lá, vamos louvar junto? Tô perdendo a voz, Arão. Não sei se é o refluxo, não sei o que é, mas tá difícil. Vamos, Mimi? Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o teu nome. Louvarei. Vamos lá, Arão. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Oh, glória a Deus. Terra e céu. Aleluia. Glorifica o teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Oh, glória. Essas canções são... Nossa, fez muito parte da nossa, né? Da nossa adolescência, enfim, são essas são as clássicas, né? As de hoje também são muito lindas também, né? Mas essas... Uma vez eu fui lá na DMCB e nós temos um amigo em comum, né? O Matheus. E, aliás, nós temos... O Matheus, gente, ele é uma pessoa espetacular Mateus, também. Gente boa. Matheus, um abração. Um abraço, Matheus. Amo sua vida, viu? Um amigo de infância. O Arão, e vocês fizeram uma roupagem lá com muito louvor da Cassiane, se eu não me engano. Nossa. Que eu gostei demais, assim. Você consegue trazer ela aqui ou não vai lembrar? Não lembro. Já tem um tempo, né? Já, bastante. Nossa, Deus, eu não lembro. Mas a gente fazia muito roupagem. Muito. Sim. Eu lembro que essa eu não vou lembrar. A gente fazia... Você lembra a letra? Eu não lembro. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca veio justo sem resposta. Acho que é isso, né? Ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve. Aí é gostoso. Tá sofrendo, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Se o louvor invade o céu, Deus vai na frente, abrindo o caminho. Ele abre as portas para ninguém mais. Muito bom. Ele trabalha para quem nele confia. Eita, Faz tempo. com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito
Nossa, essa faz tempo. Tinha uma que a gente fazia que era muito legal. Era... como é que é? Por onde for a sua pensão. Paulo César Baruch. Apacentar. Apacentar, verdade. Deixa eu ver, lembro desse coro. Deixa eu ver se eu lembro. Para a esquerda. Enfim, a gente usava muito isso para trazer as músicas antigas, né? Muito bom. E aí tentar envolver a muito galera bom. Da juventude, os né? Jovens e a galera lá de trás, enfim. Então a gente usava essas ferramentas aí. Maravilha. Tempo legal. Coisa boa, Arão. Coisa boa. Amém, pastor. Arão, nós estamos encerrando aqui o nosso podcast hoje. E, cara, mais uma vez eu quero agradecer. Eu que agradeço. Você ter aceito esse humilde convite, né? De você estar aqui comigo. E que prazer conversar com você, que prazer ouvir você tocar. Para mim é uma honra muito grande, tá, Arão? E eu quero deixar aqui o espaço para você fazer os seus agradecimentos. E também, Arão, já faz o seguinte, você dá aulas, você dá workshop. Então, já fala os seus contatos também para o pessoal ter a oportunidade de chamar, né? Tá bom. Pastor, primeiro, agradecer, viu? Muito bom esse tempo de comunhão, de resenha aqui. É gostoso. Bacana demais. Vocês não estavam aqui, nós comemos uma pizza antes. Foi uma delícia. Foi bom. Muito bom. Deus abençoe, viu? Abençoe Amém. O senhor, a sua esposa, que Deus Amém. Continue aí levando vocês para todo esse nosso Brasilzão através desse trabalho e de muito mais coisas que virão, se Deus quiser. Em nome de Jesus. E, pessoal, a gente tá aí, a gente tem eu não estou exercendo aula 100%, beleza? Mas a gente tem uma galerinha lá, então quem tiver interessado, eu vou deixar o meu celular aqui também. E, inclusive, foi bacana, pastor, o senhor ter mencionado referente ao workshop, né? A gente vai fazer uma mistura de workshop e enfim, um evento bem bacana lá na igreja agora no meio do ano. Ah, tá. Então vou deixar, já fiquem ligadinhos aí. Vou deixar meu contato, é o 983301103, se vocês quiserem mais informação. A gente está preparando algo legal, um momento de comunhão, tranquilo, para a gente bater um papo, trocar experiência. Então é isso aí, precisando, a gente está à disposição. Você lembra o endereço da igreja para deixar pro pessoal? Não, né? Rua Claro de Camargo Sobrinho, o número eu não lembro. Mas eu... Você vai postar lá no Instagram? Eu posto, Deixa o seu Instagram já pro pessoal também. Você sabe o seu arroba? Tá, Eli Arão. Eli Arão. Isso. Tá, Eli Arão. O Arão, esse evento você tá programando mais pro meio do ano, né? No meio do ano. Tá. E se o pessoal quiser também te chamar para fazer workshop, tranquilo, também, você também aceita, né? Está à disposição. Isso. Pessoal, olha... Para vocês que acompanharam até aqui esse bate-papo gostoso, hoje foi um bate-papo aqui, eu quero que vocês entendam, tá? Tudo isso é para excelência do reino. É para que você também entenda, compreenda que tudo na sua vida tem uma jornada, né? Ninguém chega ao ápice de uma hora para outra. Todo mundo tem o caminho a percorrer, assim como o Arão teve esse caminho a percorrer e hoje ele colhe os frutos, né? E é esse exímio músico que você conheceu aqui, mas nós também tivemos um bate-papo aqui para nós entendermos a importância do músico ter na centralidade da sua vida a vontade de Deus, viver a vontade de Deus e ter realmente um relacionamento com Deus. Assim, tudo flui melhor. A sua adoração vai fluir melhor também, tá? Então, que
possa servir de edificação esse episódio para a sua vida, em nome de Jesus. Fica aqui o meu agradecimento a todos vocês que participaram conosco até agora. E a minha oração é que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente e que você possa viver a excelência do amor de Deus dia após dia. Muito obrigado por estar até aqui. Não se esqueça, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e nos ajude a propagar esse conteúdo para a glória de Deus, tá bom? Um forte abraço, fique com Deus e até uma próxima, se Deus permitir. Até lá!